Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração neste momento tão especial. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus ele traz, meus irmãos, um ensino por meio de uma parábola. E o ensino que Jesus trouxe é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O que nos sustenta, meus irmãos, na nossa vida com Deus é uma vida de oração, é uma constância em oração. E nós devemos criar este hábito, porque a oração é a nossa arma espiritual para que nós possamos nos defender e combater contra as ciladas, os laços, as setas do maligno que trabalham contra as nossas vidas. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos despercebidos, mas o mundo espiritual, o diabo ele trabalha, meus irmãos, constantemente. Muitas vezes, se a gente se deixar passar por despercebido, achando que mesmo nos momentos bons da nossa vida, nós não estamos em uma luta constante, e nós, meus irmãos, nos acomodamos e não nos fortalecemos na oração, nós estamos, meus irmãos, dando oportunidade para que o inimigo, ele arme, ele crie ciladas contra as nossas vidas, contra a sua casa, a sua família. Por isso que é importante que nós venhamos ter este hábito constante de oração. O hábito de oração, meus irmãos, é algo pessoal, íntimo, entre você e Deus. Muitas vezes, eu estava falando isso, que nós, meus irmãos, conseguimos, o ser humano consegue muitas vezes passar uma hora em uma televisão, em frente de uma TV, ou até mesmo, meus irmãos, em uma rede social, com um telefone. Mas, meus irmãos, aquela pessoa não consegue, meus irmãos, tirar um momento ali e gastar em oração na presença de Deus, se fortalecendo. E isso, meus irmãos, é uma carência. A igreja, meus irmãos, ela vencia no passado, na igreja primitiva. Os homens de Deus, eles venciam, eles perseveravam, eles, meus irmãos, progrediam na fé por meio da oração. Um exemplo foi Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles tinham um hábito de oração, eram homens de oração. E mesmo quando conspiraram, armaram contra eles, jogando eles dentro de uma fornalha, Deus os livrou. Porque havia o que? Oração, eram homens de oração, homens de Deus. Daniel, a Bíblia diz que ele orava de manhã, de tarde e de noite. Isso mesmo. Tentaram impedir, mas ele tinha uma vida de oração com Deus. E mesmo quando jogaram ele, meus irmãos, na cova dos leões, a Bíblia diz, meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor o livrou dos leões. Olha que coisa maravilhosa. Esses são exemplos. Quando, meus irmãos, Pedro estava encarcerado, isso mesmo, com escolta de homens ali o guardando na prisão, a Bíblia diz, meus irmãos, que a igreja fazia contínua oração em favor de Pedro. Paulo e Silas, quando estavam presos, estavam em oração e adorando a Deus. E ambos, meus irmãos, foram libertos e livres pelos anjos do Senhor, pelo anjo de Deus que o desceu naquelas prisões e os livrou. Livrou Pedro da prisão, do cárcere. Livrou, meus irmãos, Paulo e Silas daquelas cadeias que o aprisionavam. A oração, meus irmãos, nos liberta. Isso mesmo. A oração quebra cadeias.
E é preciso que nós venhamos ter este hábito. E Jesus, aqui nesta parábola do Evangelho de Lucas, capítulo 18, ele nos traz este exemplo, que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer. Jesus, ele traz uma causa de uma mulher que era viúva e pedia que um juiz mau julgasse a sua causa. E essa mulher lhe importunava, perseverava, mas este homem, ele não estava nem aí para julgar a causa nem desta mulher e nem de ninguém. Mas por muita perseverança, ele disse: todavia, como eu não temo a Deus, nem a homem algum, julgarei a causa desta mulher. O que Jesus quer aqui, meus irmãos, não é trazer atenção, não é a respeito da parábola em si. O que Jesus quer trazer, meus irmãos, para as nossas vidas como exemplo, é a respeito da perseverança da oração. Se nós perseveramos, não desistimos, temos uma constância de oração com Deus, nós vencemos as lutas, nós perseveramos, nós, meus irmãos, progredimos na nossa caminhada, nós, meus irmãos, não retrocedemos, nós não cedemos às pressões do inimigo, nós, meus irmãos, nos fortalecemos contra as setas e as ciladas do diabo. Muitas vezes, quantas pessoas estão aparentemente bem, mas o diabo está tramando para destruir a sua vida, a sua casa, a sua família. E a oração, meus irmãos, é algo que deve fazer parte do nosso cotidiano. A oração nos faz ser sensível à voz do Espírito Santo, isso mesmo. Mas as distrações deste mundo, onde, meus irmãos, cada vez mais as pessoas têm se tornado distraídas, isso mesmo. Com tantas distrações, sejam em redes sociais, mídias, televisão, amizades, isso mesmo, e tantas outras coisas mais, as pessoas têm se distraído de tal forma que elas, meus irmãos, não têm se sensibilizado para a voz do Espírito Santo. Isso é preciso, isso mesmo. E nós só conseguimos ouvir a voz de Deus, a direção do Espírito Santo, nos ausentando, isso mesmo, das distrações deste mundo e tendo uma vida em constância, em perseverança, em oração. Assim você vai estar blindando, guardando a sua vida, a sua casa, a sua família. Quando a gente, meus irmãos, começa o nosso dia, não é a gente participar de um rito religioso, algo, meus irmãos, apenas como um compromisso, isso mesmo. Não, meus irmãos, mas é a gente entrar mesmo na presença de Deus. É você sentir o Espírito Santo dentro de você. É você sentir que você está fortalecido, isso mesmo. Não adianta, meus irmãos, a gente apenas participar ou fazer um ato religioso, se a gente, meus irmãos, se aquilo não causa um efeito no nosso espírito, a gente não se sente protegido, fortalecido, a gente não entra no Espírito, a gente não está, meus irmãos, devidamente segundo a palavra de Deus. Isso, meus irmãos, não vai trazer efeitos para as nossas vidas como se tem que ser. Mas quando nós, meus irmãos, mergulhamos, entregamos, perseveramos por meio da oração, não nos desanimamos, isso mesmo. Mas nós, meus irmãos, nos mantemos firmes, isso mesmo. Você pode ter certeza que o Espírito Santo, ele vai, meus irmãos, falar com você, ele vai te direcionar, ele vai te ajudar em todos os seus caminhos. Por isso Jesus, ele nos ensinou a parábola do dever de orar sempre, e nunca esmorecer, nunca desanimar, isso mesmo. Não desanime, persevere, isso mesmo. Pastor, eu tenho enfrentado lutas, problemas, crises, resistências, mas persevere em oração e você verá o poder de Deus agir poderosamente na sua vida. Creia, acredite,
Isso mesmo, na providência de Deus. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora, neste momento. Crie esta constância em oração. Deixe que o Espírito Santo, ele conduza a sua vida. Seja sensível à voz de Deus. Isso mesmo. Nunca esqueça que quando nós, meus irmãos, não oramos, nós estamos baixando as guardas. Isso mesmo, baixando a guarda para que o inimigo ele possa agir na nossa vida. Mas quando nós perseveramos, não esmorecemos. E a oração não é, meus irmãos, uma escolha. É algo, meus irmãos, que é algo legítimo. É algo, meus irmãos, que tem que fazer parte da vida de um cristão. Não é eu sou crente e eu vou escolher se eu vou orar ou não. Não, meus irmãos. É a gente, meus irmãos, saber que aquilo faz parte da nossa caminhada e a gente tem que adotar estas armas para a nossa caminhada. Isso mesmo. É porque muitas vezes tem pessoas que acham que é algo normal. Não, meus irmãos, é algo muito sério. A oração é o que nos mantém de pé, é o que nos faz vencer, é o que nos faz, meus irmãos, romper as muralhas, as resistências, estar firme contra as ciladas do inimigo. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora, neste momento, em nome de Jesus Cristo, tá? Muita alegria que nós estamos aqui reunidos neste momento tão especial. Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, tá? E tenho orado pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, por todos os seus caminhos. E não esmoreça, permaneça fiel à vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu entro em oração agora, em favor dos teus filhos, Pai, da tua igreja, das tuas ovelhinhas que nos acompanham de todos os lugares. Meu Deus, visita esta casa, esta família. Espírito Santo, entra com poder, com providência, trazendo vida, saúde, salvação, libertação para a vida desta pessoa. Ô Espírito Santo, entra agora, Jesus, salvando, curando, restaurando. Se existe alguém que está enfrentando crises, problemas na sua vida, na sua casa, na sua família, problemas espirituais, Senhor, resistência, setas do inimigo. Meu Deus, toca agora, Jesus. Entra com poder nesta casa, nesta família, no lar, na vida espiritual, emocional, sentimental, em todos os caminhos da vida desta pessoa. E liberta ela, Senhor, de todo o poder das trevas. Que ela seja livre, curada, restaurada. Espírito Santo, eu te peço agora, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, entra com poder, com providência, libertando o cativo, o oprimido e salvando esta vida agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Seja livre, seja curado, receba de Deus agora o poder, a providência, em nome do Filho de Deus, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Eu declaro a bênção de Deus, o milagre, a providência, que o Senhor possa nos guardar, nos livrar de toda tentação e de todo o mal causado pelo inimigo. Seja livre, abençoado, receba a providência, receba a transformação, que o Senhor te guarde e te livre de todo o mal. Diga: eu creio, eu acredito, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Amém? Fiquem todos na paz. Eu amo a sua vida, tá? Que Deus te abençoe.